Bom, boa noite, pessoal. É, a gente hoje, então, como eu disse, vai falar sobre os óleos essenciais. Eu estou tentando reposicionar isso aqui para ficar melhor para a gente ver. Maravilha. Então, a gente, como eu disse, a gente vai conversar um pouquinho sobre os óleos essenciais, onde que a gente pode passar os óleos essenciais para a gente poder ampliar os benefícios que a gente está procurando, porque cada parte do nosso corpo representa, de certa forma, alguma questão psicológica, alguma questão psicossomática que a gente pode estar tendo. Às vezes a gente tem uma dor e a gente não sabe muito bem como solucionar aquela dor, porque é uma dor constante e muitas vezes aquela dor constante está relacionada com alguma questão psicológica, algum emocional nosso, que reflete naquela parte do nosso corpo e a gente às vezes fica lutando com isso e na verdade, como a gente sempre diz com os óleos essenciais, a gente tem que buscar resolver a causa do problema e com isso a gente vai ter a consequência do benefício, do bem-estar, né? Passando um pouquinho sobre o que são os óleos essenciais, eles são extratos puros que vêm das plantas, eles, né, são inclusive úteis no processo de polinização das plantas, mas eles basicamente são o mecanismo de defesa da natureza, né? É a maneira como as plantas se defendem. Então você tem óleos essenciais que eles são responsáveis por proteger as plantas de determinadas questões, por exemplo, lá na Somália a gente tem o frankincense, que é o óleo de olíbano, que protege a sua árvore dos raios ultravioletas, do UVA, UVB, então a gente pode utilizar também o frankincense para proteger a nossa pele, ele é um ótimo protetor solar natural, assim como a mirra, né, que também vem de uma condição, uma condição ambiental onde ela ajuda a proteger aquela planta dos efeitos danosos do sol, né? E a gente tem outras plantas como a tea tree, que tem propriedades de regeneração, então toda vez que a planta sofria algum tipo de dano, aquele óleo essencial ele agia para recuperar aquela estrutura celular e dessa mesma forma a gente pode utilizar, por exemplo, o tea tree, que é o melaleuca, para recuperar a estrutura da nossa pele, recuperar a nossa pele para a gente ter essa reestruturação celular, né? Então, eles são um mecanismo de defesa da planta, eles são 100% naturais, eles são usados há muitos anos, a gente tem registros desde 3.500 anos antes de Cristo, quando os egípcios usavam o extrato de plantas para fins de saúde. É, eu vou, Daniele, para concentração nos estudos, eu falo sobre isso sim, pode deixar. A gente tem Hipócrates que usava plantas com seus pacientes, e quando a gente tem qualquer registro desse de que usava plantas com seus pacientes, na verdade o que essas pessoas estavam fazendo, às vezes sem saber, era se utilizando dos óleos essenciais. Porque é nos óleos essenciais onde estão todas essas propriedades terapêuticas que determinadas plantas têm, né? Como eu disse já do olíbano, que é um óleo incrível, ele foi inclusive um dos presentes dados pelos reis magos a Jesus Cristo. Quando ele nasceu, Jesus ganhou, pela Bíblia, né, pela história, ganhou 3 presentes. Mirra, que também é um óleo essencial, é um outro tipo de resina. Incenso, que é o olíbano, né, o frankincense, e ele também ganhou ouro. E, coincidência ou não, o frankincense era o mais valioso de todos eles, né? A gente tem aí registros de frankincense, de mirra e alguns outros óleos essenciais sendo encontrados, por exemplo, nas pirâmides. E a gente sabe que nas pirâmides eram enterradas as riquezas junto com aqueles faraós. Então, realmente, os óleos essenciais eram considerados riquezas por todo o benefício que trazia para as pessoas, né? E a gente tem registros mais recentes, como, por exemplo, de Jean Valnet, que usava óleos essenciais para a recuperação dos soldados depois da guerra, muitas vezes fatores psicológicos e também fatores físicos. Tá, isso é só um pouquinho para a gente entender que os óleos essenciais não foi nada descoberto agora, né? É algo que vem sendo usado já há muitos anos. Qual a diferença dos óleos essenciais das tinturas de ervas, né? Eu não conheço muito sobre tinturas de ervas, tá, Tati?
Os óleos essenciais, eles são extratos. Eu imagino que a tintura também tem aí um certo extrato. Eu não sei como é que é essa extração, tá? Para se ter uma tintura. Mas os óleos essenciais, eles são pensados a frio e eles são realmente puros, a essência daqueles compostos químicos que têm as propriedades terapêuticas das plantas, tá bom? Então, por exemplo, o óleo essencial de limão é aquela aguinha que vem da casca do limão, é o óleo essencial do limão. Só que não é só aquilo, né? Tem todo um tratamento por trás, porque, por exemplo, uma gota do óleo essencial de limão da doTERRA equivale à casca de 15 limões. Então, é tudo aquilo ali concentrado em uma gotinha. Ou uma gota do óleo de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, realmente, os nossos produtos são ultra concentrados para que a gente consiga alcançar os benefícios propostos utilizando os óleos essenciais, tá? Então, assim, eles são produtos naturais, como eu já disse, super concentrados, né? Eles são super eficazes, eles não tratam, eles não vão ali no sintoma, eles vão realmente na causa raiz. Então, diferente do que a gente vê, por exemplo, quando a gente vai na farmácia e a gente compra um antigripal, que está lá, alivia os sintomas da gripe, podem ver na caixinha, alivia os sintomas da gripe. Quando a gente diz que um óleo essencial ele é antiviral, é porque realmente ele tem a capacidade de entrar na célula para combater o vírus que está ali dentro da célula. E isso não é astrologia, isso é realmente científico. Tem diversos estudos e diversos papers publicados, por exemplo, no PubMed.gov, que é uma base científica muito utilizada e muito séria, onde a gente tem diversas publicações e vocês podem ir lá procurar as propriedades, por exemplo, antivirais de um limão siciliano, de uma melaleuca, porque vocês vão encontrar lá, tá? O que eu recomendo para iniciar o uso dos óleos essenciais é se perguntar o que você gostaria de ter de benefício, de trazer de benefício para a sua saúde. Porque normalmente a gente tem coisas que a gente gostaria de melhorar e a gente tem coisas que a gente gostaria de evitar, né? Ah, eu queria tirar isso da minha vida, ou eu queria ampliar isso na minha vida. E a partir disso a gente vai conversando para poder saber o que seria uma boa forma de você iniciar os usos aí. Boa noite, Vivi, tudo bem? E eles são seguros porque é um óleo essencial, como ele é um extrato puro, como ele é natural, se ele for usado da maneira correta, ou seja, se a gente tomar cuidado com eventuais diluições que a gente precise fazer para evitar a sensibilidade da pele, principalmente quando a gente está usando com crianças, com pessoas de pele sensível, com idosos, se a gente respeitar isso, porque como eu disse, eles são muito concentrados, o uso é seguro. E principalmente dos nossos óleos, que tem o certificado CPTG, que é um certificado de grau de pureza, de pureza e grau terapêutico, a gente pode usar sem medo. É só a gente se informar, mas aí é o meu papel, é o papel de qualquer representante da empresa, empoderar vocês desse conhecimento, né? Alê, eu te aconselho, vamos conversar depois, eu com certeza vou te orientar, com certeza eu vou te ajudar, tá? A gente tem sim muitos óleos que ajudam em concentração, que ajudam a relaxar, que trazem equilíbrio para o nosso corpo, para a nossa mente, né? Que trazem, que ajudam a desintoxicar o nosso corpo, sim. O limão siciliano, por exemplo, é muito bom tanto para foco quanto para desintoxicação. Então, tem muita coisa que a gente pode conversar e vamos conversar sim, com certeza. Eu vou adorar, tá bom? Bom, os óleos essenciais, como eu disse, eles podem estar presentes no nosso dia a dia de diversas formas, né? Então, quando a gente diz que a gente precisa ser proativo no nosso cuidado, essa proatividade, ela vai ser ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos dias e desde as pequenas ações. Então, a gente precisa comer direito e a gente tem óleos essenciais que ajudam a gente na digestão, por exemplo. A gente precisa se exercitar, nem que seja caminhar alguns quarteirões na ida e na volta do trabalho, subir de escada, né? E a gente tem óleos essenciais que ajudam a preparar nosso corpo para fazer o exercício e que depois ajudam a relaxar nossa musculatura.
E a gente tem óleos para ajudar a gente na gestão do estresse, e a gente sabe que hoje em dia a vida está enlouquecida para lá e para cá. Óleos que vão ajudar a reduzir o nível de toxinas no nosso corpo, porque às vezes, por mais cuidadoso que a gente seja, a gente come na rua e aí os legumes não são legumes orgânicos e a gente está sujeito a consumir um pouco de agrotóxico. A gente tem o cafezinho que a gente tomou no copo de plástico e que está liberando toxinas no nosso sangue, enfim, uma série de coisas que não está na gente. É o shampoo e o condicionador que a gente usa, que a gente absorve aquilo ali, e enfim, a gente está sujeito a isso, né? E a gente tem que estar sempre se prevenindo. O ideal é sempre prevenir, né? Sempre de uma forma proativa, fortalecendo o nosso sistema imunológico e deixando o nosso corpo o mais saudável possível. E aí vamos falar do corpo, né? O tema da nossa apresentação de hoje. Porque o nosso corpo está todo interligado, né? A gente tem hoje medicinas, né, a medicina ocidental e a medicina oriental, e quando a gente fala da medicina oriental, ela mostra para a gente uma outra forma de ver o ser humano de uma forma holística, de uma forma integrada. Então, os nossos pés, por exemplo, eles representam, eles guardam muitas vezes a nossa memória intrauterina. A gente sempre fala muito dos óleos essenciais que eles atuam no nosso sistema límbico, porque o nosso sistema límbico, ele é a parte do nosso corpo que funciona, que representa as nossas memórias, né? Mas a nossa memória intrauterina, ela está na sola dos nossos pés. Então, outro dia, por exemplo, eu passei o relato, teve uma mãe que veio conversar comigo e o filhinho dela estava com muito desconforto respiratório, e a gente conversando, eu descobri que ela, durante a gravidez, desenvolveu questões respiratórias, principalmente depois de algumas perdas que ela teve, de pessoas, entes muito queridos na família. E aí, conversando com ela, eu falei, beleza, vamos tentar por esse caminho. Comentei com ela que os pés guardavam memórias intrauterinas, e a gente começou a fazer todo um uso de óleos essenciais, me focando muito na sola dos pés, que em criança já é muito utilizado. Eu, na minha filha, por exemplo, passo quase tudo nos pés, mas nele em especial eu coloquei ali alguns elementos, alguns óleos para ajudarem o corpinho dele a suavizar essas memórias intrauterinas dessa tristeza toda que foi passada durante o período da gestação. E coincidência ou não, ele ficou super bem, a mãe está super feliz, me agradeceu imensamente. Obviamente, hoje em dia ela é uma super fã dos óleos essenciais, a gente conversa muito sobre isso, mas eu trouxe isso mais para vocês verem esse exemplo de uso, né? Nossos tornozelos, eles representam a nossa capacidade de ir e vir, eles são a nossa primeira articulação, a gente vai falar mais sobre isso. E no Oriente, eles representam também a sensualidade. Então, a gente tem, por exemplo, na Índia, né, as mulheres sempre adornando os seus tornozelos e só podendo mostrar eles para os seus maridos, porque eles são um sinal de sensualidade. Os nossos joelhos, que representam a nossa flexibilidade, rins e bexigas, a nossa vitalidade, pernas, a nossa capacidade de se relacionar, os nossos relacionamentos, o nosso ventre, que está ali como amor à vida, e aí o ventre no caso da mulher e a região sacral no caso do homem, estômago, baço, pâncreas, fígado, sempre que nas nossas questões de digestão de situações. Então, como é que a gente digere aquilo ali, se a gente guarda rancor, se a gente guarda raiva, como é que está isso na nossa vida, né? E o nosso pulmão e o nosso coração que carregam as nossas tristezas e as nossas alegrias. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, os nossos pés, começando pelos nossos pés, né? Memórias intrauterinas. Pela reflexologia, a gente tem todas as terminações nervosas do nosso corpo, dos nossos órgãos no nosso pé, né? Então, os pés já são muito usados quando a gente vai aplicar os óleos essenciais, buscando algum bem-estar. Uma massagem nos pés, os nossos poros são largos nos nossos pés, então um escaldapé é muito bom porque abre ainda mais os poros que já são mais largos para absorver aqueles óleos essenciais que estão ali na água, né? Mas ele também guarda as nossas memórias intrauterinas, aquela interligação entre mãe e feto, né? E como eu disse, às vezes o desconforto de um bebê que acabou de nascer, ou que tem meses de vida, ou 1 ano de vida, que nem tem tantas memórias assim dele, da vida dele, mas guarda as memórias da mãe.
e às vezes através dos pés a gente consegue suavizar determinados desconfortos que estão vindo lá da memória intrauterina. Então, às vezes, alguns adultos com sentimento de abandono, isso pode estar vindo do útero, e aí a gente vai pensar em óleos essenciais que vão trazer esse aconchego, que vão trazer, que vão ampliar essa sensação de empoderamento quando a gente trata dessas questões pela sola dos pés. Nosso tornozelo, que representa, como eu disse, a nossa primeira articulação, é aquela que nos movimenta, né? Que faz com que a gente consiga ir e vir. A gente tem que prestar muita atenção. Às vezes tem aquelas pessoas que estão sempre torcendo o tornozelo, né? Sempre torcendo o tornozelo. E aí não sabe por quê, está sempre torcendo o tornozelo. Nem necessariamente o tornozelo incha, mas ela torce, né? Isso, às vezes, são pessoas que têm dificuldade realmente de deixar as coisas irem, têm dificuldade de se deixar ir. E o cipreste e o lemongrass, por exemplo, podem ser muito bons para isso, porque o cipreste é um óleo que ele traz a fluidez, né, da gente entender os tempos, entender os timings, entender os tempos diferentes de uma pessoa para outra, respeitar esses tempos diferentes entre as pessoas. E o lemongrass, ele traz um acolhimento, um aconchego para que a gente tenha tranquilidade de deixar as coisas acontecerem no momento de mudança. Ele ajuda a gente no momento de mudança, e com isso a gente se deixa ir melhor, né? E pegando o lado lá da sensualidade dos orientais que eu comentei, a gente pode, por exemplo, ajudar uma mulher a se sentir mais feminina aplicando óleos sensuais no tornozelo dela, como um gerânio, como um ylang-ylang, e quando a gente está falando de masculinidade, um tomilho, um manjericão. E com isso, a gente, através também de alguns pontos específicos do nosso corpo, a gente consegue trazer outros benefícios para a gente. Joelhos, né? Joelhos representam a nossa flexibilidade. Será que a gente é muito teimoso? Ou será que a gente é flexível demais? Às vezes a gente consegue ver isso pelo joelho, né? Tem até eu até faço uma sugestão de testa a sua patela. Claro que se você simplesmente testar a sua patela, você não vai ter comparação para saber se ela está rígida ou não, né? Mas se a gente começar a movimentar a patela de algumas pessoas, a gente vai ver que algumas estão mais rígidas, que outras estão mais soltinhas. E o que é certo e o que é errado? Depende do que aquilo ali está trazendo para a pessoa, né? Então, por exemplo, se a patela está muito rígida, muito presa, às vezes, e eu digo por mim mesma, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, eu sempre fui uma pessoa com muita dificuldade de aceitar que o outro fizesse alguma coisa diferente do que eu achava que ia dar certo, que deixar o outro, ficar confortável com o outro fazer numa velocidade diferente da que eu sabia que eu era capaz de fazer. E eu sempre tive muita dor no joelho, sempre tive muito problema no joelho. E aí eu comecei a me tornar uma pessoa um pouco mais flexível. O cipreste ajuda muito nisso, né? A gente faz uma massagem, sempre que eu falar da aplicação, você pensa numa massagem ali durante uns 5 minutos naquela região. Se possível, friccionando um pouco para poder esquentar um pouco a região e aquele óleo ser absorvido mais pelo nosso corpo. Então, o cipreste ajuda muito. Se a gente estiver preso e a gente precisar deixar fluir, como eu disse, né? O cipreste, ele ajuda a gente a entender os tempos da vida e dos outros. Então, ele pode ajudar bastante. Ah, não, minha patela é soltinha e tal, então é tranquilo, eu sou super flexível. Cuidado, porque flexibilidade demais pode significar também vulnerabilidade. Vulnerável aos conselhos e às opiniões alheias. Então, aquela pessoa que está sempre querendo agradar os outros, sempre querendo atender os pedidos dos outros, isso também não é bacana, né? A gente tem que encontrar aí um equilíbrio. E aí, para essas pessoas, por exemplo, o cedro e o patchouli podem ajudar. Por que o cedro e o patchouli? Porque o cedro ele vai trazer uma certa segurança para que a gente consiga dizer não de vez em quando. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou seguir o seu conselho. Eu respeito o seu conselho, mas eu não vou seguir porque eu penso de outra forma, né? E o patchouli, que ele é um óleo do coletivo, ele traz pra gente esse equilíbrio de entender os caminhos, de entender um pouco melhor o que é bom, o que é ruim pra gente, né?
Então, esses óleos, gente, são apenas sugestões. É claro que se a gente pegar o conceito que está por trás da flexibilidade, a questão da vulnerabilidade, da insegurança que às vezes a gente sente e por isso que a gente fica vulnerável aos conselhos e às opiniões alheias, a gente tem vários outros óleos para indicar. Tudo vai depender de um contexto. Como eu disse, a gente tem sempre que entender o contexto, entender de onde está vindo aquela questão para a gente poder ver um melhor óleo essencial para cada situação, para cada pessoa. Rins e bexiga são a nossa vitalidade, são a nascente da nossa vitalidade. O rim empodera a gente e a bexiga expressa o nosso poder pessoal, libera aquele poder pessoal da gente para o mundo, né? Então, óleos que podem empoderar a gente, como o grapefruit e bergamota, são muito bons para isso. Então, se a gente às vezes está precisando se sentir empoderado, precisando se sentir mais confiante, a gente pode aplicar grapefruit e bergamota nos nossos rins, na região dos nossos rins, massageando sempre aquela massagem ali de 3 a 5 minutos na região dos rins das nossas costas. E se a gente está com dificuldade, a gente até sabe quem a gente não tem dúvida com relação a isso, mas a gente está com dificuldade em expressar isso. Alguns óleos essenciais, como o gengibre, erva doce, que é o fenel, e o próprio alecrim podem ajudar a gente se expressar. E onde é que a gente vai buscar essa expressão? Na nossa bexiga, passando na região da nossa bexiga, que também é a região do nosso segundo chakra, por exemplo. Meio que dá uma coincidida com a região do nosso segundo chakra. E tem tudo a ver, lembrem quando a gente estava falando dos chakras na semana passada, né? Olheiras, isso é interessante. Olheiras perfeito. Quando a gente for usar um óleo essencial, tem alguns óleos essenciais que podem ter reação alérgica. Então, é importante a gente fazer o teste antes. Mas, Gladys, eu peço para você me dizer aqui, comentar com a gente, se você diluiu ou se você passou puro na sua pele. Você pode me dizer isso, por favor? Porque essa é uma informação importante, porque normalmente a gente tem que respeitar sempre a diluição de segurança, tá? Mas voltando aqui para os rins e para a bexiga, uma coisa interessante é que olheiras constantes podem ser faltas de vitalidade. Então, às vezes, a gente vai lá no dermatologista e paga rios de dinheiro. Desculpa. Paga rios de dinheiro para a gente poder tirar aquele olhar de panda, né? Aquelas olheiras pretas aqui embaixo do nosso olho, sempre constantes. E isso pode ser falta de vitalidade. E a gente vai lá, faz um tratamento caríssimo para a gente poder remediar sem a gente efetivamente estar na causa do problema. Então, a gente precisa pensar nisso. E gengibre, por exemplo, quando a gente tonifica o rim e traz vitalidade para o nosso corpo, pode inclusive ajudar nessas olheiras, tá bom? E uma outra coisa interessante, eu já falo com você sobre isso, Gladys, porque a Gladys está dizendo aqui pra gente que ela fez um escaldapé diluído com água do melaleuca dela. Eu espero que você melhore. Eu não sei qual foi o melaleuca que você utilizou, eu realmente não tinha ainda tido conhecimento de ninguém que tivesse tido alguma reação alérgica, pelo menos não aos nossos olhos, à nossa melaleuca. Eu sinto muito por você, viu, Gladys? Eu espero que você melhore o quanto antes. E sim, a gente tem que sempre prestar atenção, sempre se preocupar que a gente use um produto de qualidade, que a gente tem certeza do que está dentro de cada vidrinho, porque realmente eles são muito concentrados e isso pode concentrar uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? E se eles não são puros, eu também já usei óleos essenciais de outras marcas e eles me deram reação alérgica, mas eu te digo assim, que o mesmo desculpa, o mesmo óleo essencial da doTERRA não me deu alergia. Então, a gente tem que ver essa procedência. Ô, meu amor, não foi com um dos nossos. Me alegro saber por um lado, mas de toda forma, de coração, eu espero que essa reação passe. Eu sei muito bem como é que é ter reação alérgica, eu sempre fui muito alérgica a muitas coisas na minha vida, já sofri muito com isso. Então, eu tenho certeza que você está sofrendo também e espero que você melhore logo.
Voltando aqui para os rins e para a bexiga, uma coisa interessante é que eles representam as nossas memórias ancestrais. Enquanto os pés representam as nossas memórias intrauterinas, os rins e a bexiga representam as nossas memórias ancestrais, aquilo que vem dos nossos pais, dos nossos avós. Sabe essa coisa que vai passando de um para o outro, que a gente nem sabe muito bem de onde veio aquela crença de escassez, que a gente tem que guardar, porque senão pode faltar. Isso vem dos nossos pais, dos nossos avós, que vai um passando aquela crença para o outro, né? Isso é o que eu estou chamando de memórias ancestrais. E cardamomo e camomila romana, por exemplo, eles podem ajudar a gente nessa limpeza dessa crença de escassez. O eucalipto pode limpar fazer uma limpeza emocional, trazer consciência para que a gente quebre um pouco esse ciclo que às vezes vai passando de pai para avó, essas crenças de que isso não é possível, de que a gente nunca vai melhorar, nunca vai para frente, que o mundo é assim mesmo. E quando a gente vai nutrindo esse pensamento, nutrindo determinados sentimentos dentro da gente, que a gente nem sabe de onde veio, e quando a gente para ver é porque nossos avós falavam assim, aí nossos pais falavam assim também, e a gente está repetindo o discurso, né? Nossas pernas, como eu disse, nossas pernas representam nossos relacionamentos. Então, por exemplo, uma pessoa com dificuldade nos relacionamentos está precisando desse, Tony. Nossa, quando a gente às vezes tem dificuldade de se entregar no relacionamento, a gente pode estar num momento que as nossas pernas até incham, porque a gente não está deixando fluir o relacionamento, né? A gente deixa o nosso relacionamento preso. Então, óleos como lemongrass, que são excelentes para a circulação, e óleos como laranja doce, que ajudam a gente a resgatar a nossa criança interior e ajudam a gente a querer brincar um pouco mais, brincar de ser feliz, né? Podem ajudar a gente quando aplicados nas pernas. Crenças de não merecimento podem afetar relacionamentos e com isso a gente pode também ter reflexo nas nossas pernas, né? E o grapefruit pode ajudar muito, porque o grapefruit ele vai trazer para a gente mais autoestima, então a gente vai parar com essa crença de não merecimento. Então o grapefruit pode ajudar, manjerona também traz muito empoderamento, muita felicidade. Eu postei essa semana também um depoimento, né, do pai de uma amiga minha que começou a usar manjerona todos os dias no baço porque ele estava com algumas questões. E a irmã dele começou a relatar para ela que nunca viu ele tão bem, que ela estava muito feliz, porque ele estava muito feliz, ele estava mais alegre, mais disposto a enfrentar desafios que para ele eram desafios, como ir num caixa eletrônico do banco e utilizar o caixa eletrônico, que ele nunca tinha feito. Então, os olhos têm isso para a gente, né? Trazem alguns benefícios muito bacanas. Ela tirou no que viu e acertou o que não viu e estava toda feliz. E às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar por conta de frustrações e ressentimentos, né? Ressentimentos que a gente teve de algum outro relacionamento. E o óleo de laranja doce ajuda a gente a tirar essas mágoas, a desfazer esses ressentimentos, trazer mais doçura para o nosso coração, né? Então a gente pode fazer um creme, um gel, um creme corporal, alguma coisa com laranja doce para passar nas nossas pernas e vai ajudar a fluir, vai ajudar a gente a se entregar, vai ajudar a gente a desmanchar esses ressentimentos que não estão no nosso coração. Bom, o ventre e a região sacral, que correspondem ao nosso segundo chakra, eles são muito importantes quando a gente está falando, por exemplo, em casos de depressão. Não apenas quando a gente está falando, como a gente já falou do segundo chakra, né? Quando a gente está falando de empoderamento, quando a gente está falando de empoderamento no sentido de que eu preciso confiar mais em mim mesma, eu preciso melhorar a minha autoestima, eu preciso saber que eu posso, né? Que eu também tenho poder dentro de mim, que eu também posso confiar em mim. Então, o nosso segundo chakra, ele vem para isso tudo, ele trabalha isso tudo, e ele também é muito trabalhado quando a gente está em questões de depressão, de falta de amor à vida, amor próprio. Então, o grapefruit, ele é muito importante quando a gente aplica nessa região, ele traz ele ajuda a gente a resgatar o amor próprio, a resgatar o amor à vida, a ter vontade de fazer as coisas.
O laranja doce, mais uma vez, que vai resgatar, como eu disse, ele resgata a nossa criança interna, ele faz com que a gente tenha vontade novamente de se divertir, com que a gente se solte um pouco mais, para a gente ter aquela diversão genuína, né? Aquela diversão genuína da criança. A criança não precisa de nada para se divertir, a criança se diverte simplesmente porque ela está ali, brincando com a sua imaginação, porque a vida para ela é mais leve, né? Mais gostosa. E se a gente, né, sente alguma rejeição, às vezes a gente acha que a gente não merece ser amado, a gente aplica Ylang Ylang. Ylang Ylang é muito bom. E aí é muito bom a gente aplicar Ylang Ylang também nos nossos pés, né? Como eu disse, porque às vezes a rejeição ela pode estar vindo desde a nossa gestação. É verdade, Luciana, um ótimo assunto para o mês de setembro amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Infelizmente, a gente tem hoje algumas pessoas chegando a esse extremo de tentar o suicídio, porque elas estão extremamente deprimidas. A gente está hoje num mundo que está muito vata. Eu não sei se vocês conhecem da Ayurveda, mas na Ayurveda a gente tem 3 personalidades dentro de cada pessoa, que dependendo do momento dessa pessoa, o momento de vida dessa pessoa, elas podem se expressar mais ou menos. Determinada personalidade pode se expressar mais ou menos. E uma das personalidades, que é a personalidade Vata, ela é uma personalidade que hoje está muito recorrente, porque é a personalidade que tem a ver com ansiedade, tem a ver com esse mundo que a gente está vivendo, que é cheio de informação, cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente realmente o mundo está meio estranho, né? E então, com isso, é interessante porque todas as pessoas com quem eu tenho conversado ultimamente, que têm feito esse teste, que eu coloquei até na aula dos chakras da semana passada, têm dado o quê? Que a pessoa está mais vata, do que a personalidade vata está mais aflorada. E eu acho que isso está levando algumas pessoas a não saberem mais o que fazer, sabe? É um momento de desespero a ponto da gente chegar no momento em que a pessoa tenta tirar a própria vida, porque isso é um sinal de desespero realmente, é uma pena. E às vezes isso tem um fundo de depressão seríssimo, né? O nosso estômago, o nosso baço, o nosso pâncreas e o nosso fígado, eles estão ligados à nossa capacidade de gestão das situações. Então, quando eu falo do estômago, por exemplo, o estômago é onde a gente está digerindo as situações. E se a gente tem dificuldade, aquela pessoa que fica remoendo, né, o que aconteceu, remoendo as situações dentro de si, não consegue parar de pensar nisso, cardamomo pode ajudar. Cardamomo ajuda muito a gente a digerir não só alimentos, como também situações. O baço, ele armazena os nossos medos, as nossas ansiedades, e ele fica muito ativo quando a gente está com pensamentos repetitivos na nossa cabeça, pensamentos negativos repetitivos na nossa cabeça, né? Isso afeta o nosso baço. Então, você pensa, né? Aquele pai que eu falei da minha amiga, que estava com problemas, ela começou a aplicar a manjerona no baço, ele, a vida inteira, foi uma pessoa de pensamentos negativos repetitivos, de que nada ia dar certo, de que alguma coisa ia acontecer com ele na esquina, então ele não queria sair de casa. E a manjerona ajudou ele a superar esses medos, trouxe alegria para a vida dele. E ele estava aplicando aonde? No baço. E ela nem sabia, nem imaginava que isso podia acontecer. E ficou super feliz. Como eu disse, ela atirou no que viu e acertou o que não viu. E o eucalipto pode ajudar a gente a limpar pensamentos negativos. E o cedro, olha o cedro aí mais uma vez, trazendo segurança para a gente poder aplacar medos, aplacar a ansiedade, né? O nosso pâncreas, ele ajuda a gente na nossa capacidade de perdão. Então, a gente pode usar um pinho, por exemplo, para limpar ressentimentos. E a gente também pode usar canela e laranja doce para trazer doçura e suavidade. Então, você está vendo que vários óleos que eu estou falando, eles podem ajudar, podem ser aplicados de diversas formas, em diversos pontos do nosso corpo, porque eles trazem diversos benefícios para a gente, né? E o nosso fígado, ele é um motor de ação do nosso corpo, mas ele também acumula a nossa raiva. Então, aquelas pessoas rancorosas,
que a situação passou, não só ela não digeriu, né? Então ela precisa do cardamomo, não só ela não digeriu, como ela também fica com aquela raiva dentro dela. E isso faz mal pra gente, né? Às vezes você olha pra cara da pessoa e você vê que a pessoa é rancorosa. Ela tá intoxicada das próprias emoções. E às vezes tem até problema no fígado por conta disso, né? Porque é tanta bilha, é tanta coisa ruim produzida dentro dela por conta dessas mágoas e dessa raiva que ela guarda, que ela não se toca que ela está fazendo muito mal para ela mesma. E o cipreste pode ajudar nessa desintoxicação emocional, né? E mais uma vez a laranja doce para pacificar a raiva. Vocês estão vendo que a laranja doce ela traz aí pacificação, doçura e suavidade de diversas formas diferentes para a gente usar em diversos casos diferentes, né? É muito bacana isso. Nosso pulmão e nosso coração, que respondem pela nossa tristeza e pela nossa euforia, né? O pulmão pode ser afetado, ter o seu funcionamento afetado por tristeza e melancolia. Então, às vezes, questões respiratórias aparecem por causa disso, que foi o caso daquela mãe que eu comentei. Ela falou, nunca tive problema de nada respiratório, mas no final da minha gravidez eu tive diversas perdas de pessoas importantes, que eram muito queridas para mim, e eu, de repente, do nada desenvolvi uma asma, bronquite, respirava muito mal, às vezes ia parar no hospital e tudo mais. É porque realmente uma coisa está ligada à outra, né? E às vezes a questão respiratória nem aparece nas nossas vias aéreas, né? Aparecer na nossa pele. Se a gente for lá na embriologia, o nosso pulmão e a nossa pele, eles têm a mesma origem. Então, às vezes, a gente tem, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas alérgicas, que têm alergia respiratória, rinite e tal, do nada estarem com coceira no braço, aqui nessa região da dobrinha do braço, ou atrás do joelho, nessas regiões de dobra, de repente aparece uma coceira que não sabe por que aconteceu, não sabe de onde veio. Às vezes, essa é uma reação alérgica, que tem um fundo respiratório. Tá? E aí a gente fica passando corticoide para poder tirar aquele desconforto sem saber da causa dele, sem estar atuando na causa dele, que é o quê? Um desconforto respiratório. E que pode até estar vindo de algum momento, alguma tristeza que a gente está passando. Então, como eu disse, nosso corpo é um só, ele está todo interligado, né? O cedro, o eucalipto e o hortelã-pimenta ajudam a tonificar o pulmão. E o cipreste, mais uma vez, para ajudar, às vezes, a aceitar esses cortes repentinos que trazem tristeza para a gente, para o nosso coração. Gladys, se tem o mesmo efeito passar no corpo ou colocar o difusor no pescoço, depende, tá? Nem assim. Você tem benefícios tanto através da inalação quanto através do uso tópico, que é o passar no corpo. Mas você pode ter um efeito maior de um jeito ou de outro, dependendo do benefício, do bem-estar que você está alcançando. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um desconforto como esse que eu falei das coceiras que estão na pele, você inalar, às vezes vai ter um efeito mais demorado, vai demorar um pouco mais para você para você sanar o desconforto da coceira, diferente de se você passar naquela região que está coçando, que você vai ter um alívio mais imediato. Então, passar, tomar ou inalar depende um pouco do que a gente está buscando e da velocidade que a gente está buscando, tá bom? E o nosso coração? O nosso coração, quando ele está muito ativo, ele pode trazer euforia para a gente, pode até trazer um pouco de taquicardia, né? E o ylang-ylang, por exemplo, pode acalmar, pode ajudar nesse momento. O ylang-ylang, a camomila romana, a lavanda, podem ajudar muito nisso. A lavanda, então, ela é ótima, porque ela ajuda a gente nesse equilíbrio, muitas vezes, do mental e do emocional, tá bom? E quando a gente está com o coração muito reprimido, a gente pode estar melancólico, né? E o alecrim pode ser muito bom para ajudar nesse processo também. Mas aí, atenção, né? Eu acabei não colocando nenhum disclaimer nesses slides,
Mas o alecrim, por exemplo, não é recomendado para pessoas com pressão alta. Por quê? Porque ele vai ativar o nosso coração, vai ativar algumas emoções, vão deixar, às vezes, a pessoa mais desperta, com mais vontade, com mais gana de fazer as coisas. Isso pode trazer desconforto para alguém que tenha pressão alta, ok? Então, é muito importante, quando a gente vai usar um óleo essencial, saber também das contraindicações, porque um óleo essencial bem usado não deve ter efeito colateral, se ele for usado da maneira correta, se ele for um óleo essencial puro. Mas os óleos essenciais têm sim as suas restrições de uso, tá? Alguns não podem ser usados por grávidas, alguns não podem ser usados por pessoas que tenham pressão alta, por hipertensos. Então, cuidado, tá bom, gente? Informem-se na hora de usar. Ombros é onde a gente carrega as nossas responsabilidades, né? Então, assim, às vezes a gente está com os ombros pesados, a gente está com essa região aqui da nuca travada por conta disso. Então, como é que a gente pode ajudar, né? Pinho e manjerona, por exemplo, podem ajudar nesses desconfortos. Lemongrass, para a gente aceitar as mudanças da vida, porque às vezes a gente está muito tenso, porque a gente se sente responsável de que o próximo passo dê certo, essa mudança dê certo, e o lemongrass pode ajudar a gente nesse processo, né? Já volto em você, tá, Tuane? Nuca rígida pode ser sinal de medo de situações. Então, manjerona, cipreste, gerânio são muito bons. Eu aceito o meu ritmo, eu me aceito, eu me dou um tempo, eu aceito o tempo dos outros. Então, isso pode ser muito bom quando a gente faz uma massagem ali na nossa nuca, que está um pouco mais rígida, que quando essa rigidez é um sinal de medo da situação, de alguma situação que a gente está vivendo, tá? E a rigidez nos nossos ombros pode ser um sinal de perfeccionismo. Gente, lembra o que eu disse do meu joelho? Vocês não têm ideia de como é que era o meu ombro, tá? Vocês não têm ideia de como é que era o meu ombro. E tudo melhorou, é uma coisa impressionante. De repente, eu comecei a perceber que eu estava um pouco mais solta. Até meu marido mesmo falou, nossa, amor, melhorou, né? Que coisa, que interessante. A gente foi conversando pra caramba sobre isso. E pelo menos comigo, gente, foi batata. Impressionante. E aí a laranja doce, uma massagem nos ombros, ou uma massagem também no quarto chakra, que é o nosso chakra cardíaco, pode ajudar muito nessa questão, por exemplo, do perfeccionismo, tá? Com relação a interferir na eficácia dos remédios controlados, eu não tenho essa informação, tá? A Tuane me perguntou sobre a lavanda, se é verdade que a inalação da lavanda pode interferir na eficácia de remédios controlados. Essa informação eu não tenho, tá, Tuane? Eu tenho informação de alguns óleos essenciais, sim, que eles ampliam, por exemplo, ampliam a absorção de remédios de transdérmicos, sabe? Esses remédios que a gente passa na pele para o nosso corpo absorver, para não precisar passar pelo nosso fígado, por exemplo. Então, tem alguns óleos essenciais que ampliam, o grapefruit é um exemplo, ele amplia a absorção de remédios que são transdérmicos. Alguns outros óleos, como o pinho, como o eucalipto, como o melaleuca, eu sei que eles interferem, sim, em alguns, nas pessoas que fazem tratamento pelo Instituto Biofal, que é um tipo de homeopatia, a homeopatia do Instituto Biofal. As pessoas não podem usar esses óleos. Podem inalar a lavanda, mas não podem passar a lavanda. Mas realmente eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso que você perguntou, Tuane, sobre essa questão dos remédios controlados, porque eu nunca ouvi falar dessa restrição que você me perguntou, tá bom? Até vou te pedir onde que você viu isso para que eu possa talvez me aprofundar nesse assunto. Depois você me passa, por favor, tá? Como que a gente pode usar a lavanda para aliviar a taquicardia, Monique? Não é para aliviar, não é exatamente para aliviar a taquicardia, mas é para ela realmente ajudar o nosso coração. Então, vamos pensar aqui no nosso quarto chakra também, assim como a laranja doce. E inalando. Inalando é muito bom, porque quando a gente inala, a gente está ativando o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema límbico, que tem o controle das nossas memórias e das nossas emoções. Então, voltando lá até ao que
agora eu não me lembro mais que tinham me perguntado se é melhor inalar ou se é melhor passar na pele. Eu gosto muito, muito mesmo de inalar quando eu estou falando de sentimentos, porque inalando a gente está indo direto lá no nosso córtex, no nosso sistema nervoso central, no nosso sistema límbico e ativando as nossas emoções e cuidando das nossas emoções. E como taquicardia muitas vezes está relacionado com algum estado emocional nosso, Monique, eu diria para inalar também, tá? Mas isso são sugestões, né? Com base em tudo que eu já estudei até hoje, que eu espero que ajudem vocês. E aí, bom, para finalizar, por que eu escolhi a doTERRA? Eu sempre gosto de falar, né? Eu sou usuária dos óleos essenciais já há muitos anos, mas a doTERRA conquistou meu coração, não só pela questão da qualidade, que eu já comentei aqui, mas também por conta da responsabilidade ambiental e social da empresa, porque os óleos essenciais da doTERRA, eles vêm de diversas partes do mundo. Em todo lugar onde a doTERRA extrai os seus óleos essenciais, ela extrai em parceria direta com produtores locais. Então, ela se preocupa em não fazer nenhum tipo de negócio com atravessadores, para que aqueles produtores locais tenham a melhor remuneração possível do trabalho deles. Ela entende determinadas necessidades, porque os óleos essenciais estão presentes muitas vezes em locais de pessoas com muita dificuldade, de regiões que passam por muita dificuldade, às vezes de acesso à água, às vezes não tem escola, não tem cuidados básicos de saúde, e a gente tem um trabalho muito bonito da empresa. Vale a pena a gente procurar isso no YouTube, todos os co-impact sourcing, porque é realmente um trabalho fantástico, e também a responsabilidade ambiental, porque a doTERRA entende o processo produtivo de cada uma dessas comunidades locais, leva biólogos para que os biólogos possam ensinar aquela comunidade local a como fazer aquela extração da melhor forma possível para que a natureza possa se renovar e possa continuar dando os óleos essenciais para a gente. A doTERRA tem essa preocupação, ela não é extrativista simplesmente, ela quer que todo mundo se beneficie, né? Então, vale a pena conhecer um pouco mais do trabalho da doTERRA para a gente entender um dos grandes diferenciais dessa empresa. Quando a gente está comprando um vidro de óleo essencial da doTERRA, a gente está levando um produto que a gente sabe o que tem dentro dele, a gente sabe que aquilo ali é puro, a gente sabe que é uma empresa que está preocupada com o meio ambiente, é uma empresa que está preocupada com o social e é uma empresa que ajuda quando a gente tem alguns desastres. Algumas localidades já tiveram desastres, fosse com enchente, fosse, por exemplo, com vulcões que entraram em erupção e as pessoas perderam tudo, e lá estava a doTERRA para poder ajudar essas comunidades. Então, quando a gente compra um vidrinho da doTERRA, a gente está ajudando também essas pessoas. E isso, para mim, fez toda a diferença, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu quero abrir aqui para o pessoal que está comigo no Zoom para que possa fazer perguntas pelo chat. Eu vou dar um tempinho para a gente poder fazer as perguntas. Faz toda a diferença, a Gladys falou tudo, faz toda a diferença. E eu vou dar um tempinho para a gente fazer perguntas. Vocês do Instagram, se quiserem fazer mais alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? E se vocês quiserem saber, né, como representar a empresa, como comprar os produtos, falem vocês do Instagram, fiquem à vontade de falar comigo ou com quem convidou vocês. Se alguma outra pessoa da doTERRA tiver convidado vocês a assistir a minha live, falem com as pessoas e vocês que estão comigo no Zoom também. Alguma pergunta? Não? Hoje não temos perguntas? Tá bom. Vou encerrar então. Gente, olha, muito obrigada novamente pela participação, por vocês estarem aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico à disposição. Peço que depois vocês me mandem mensagem com sugestões, o que vocês gostariam de ver na próxima quinta-feira, que a gente vai estar junto de novo novamente. E sim, espero, né? E muito obrigada novamente. Um beijinho e boa noite. Obrigada, Tuane. Obrigada, Gladys.
Gente, muito obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada, Luciano. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho, já que foi a sua primeira vez com a gente. Muito obrigada quem está sempre aqui comigo, né? A gente troca muita figurinha e eu fico aí à disposição de vocês. E, por favor, tá? Eu conto com vocês para vocês ficarem me dando ideia, porque eu fico aqui com a mente matutando qual vai ser o próximo tema e eu conto com vocês para vocês me darem ideias, tá? O máximo que vai acontecer é eu falar, isso aí eu não me garanto, não. Mas mesmo se eu me garantir mais ou menos, eu corro atrás, tá? Se eu tenho algum material sobre depressão especificamente, não tenho, Yara. Não tenho material específico sobre depressão, porque depressão é uma questão que às vezes é tão complexa, envolve tanta coisa que eu não tenho. Quando alguém me pergunta sobre óleos essenciais para depressão, eu sempre paro para conversar com a pessoa, sabe? Para entender um pouquinho mais esse quadro. Gabriel, qual óleo é indicado para diabetes? Ai, a minha cabeça está me pegando agora. Outro dia eu respondi isso. Me dá um minuto. Vamos ver a próxima pergunta. É isso mesmo. Muito obrigada, Vitor. Canela ajuda bastante. Canela ajuda sim. Ajuda a reduzir a taxa de gordura, tá? A reduzir a, a taxa de açúcar no nosso sangue. Mas a canela ainda não está disponível na Doterra do Brasil. Existe na Doterra americana, mas ainda não existe na Doterra do Brasil. Outro dia eu respondi essa pergunta, gente. E eu estava pesquisando justamente se a gente tinha alguma coisa no Brasil para ajudar. Mas eu acho que eu não encontrei. Tinham me indicado usar no difusor pessoal canela e gerânio, mas a gente ainda não tem, né? O Slim Sassy também Vitor, porque o Slim Sassy ele acelera o nosso metabolismo como um todo para quebra de gordura e para quebra de açúcares, né? Mas é uma pena que a gente ainda não tenha canela, mas daqui a pouco esses óleos também vão chegar e a gente vai poder ter muitos outros benefícios, né? Mais alguma pergunta? Maravilha, gente. Então, depois vocês me deem dica, por favor, que eu ainda não sei o que vai ser na quinta-feira que vem. Quero sugestões, tá? Aguardo vocês. Beijo, gente. Boa noite, viu? Obrigada de novo. Pode ser o On Guard por ter canela, né? Apesar de ter uma concentração mais baixa, mas realmente pode ser. Fica a dica, tá, Gabriel? Aí depois você pesquisa um pouquinho mais para ver se dentro dos que a gente tem aqui no Brasil, se tem algum que você possa ir tentando e sempre controlando, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Não vai parar com tudo e usar os óleos essenciais para ver no que é que vai dar. Vamos sempre de uma forma controlada. Tá? Beijo, gente. Boa noite.